Olá, eu me chamo Léo Forte e hoje nós vamos ver a determinação da profundidade de uma sondagem, porque muitas das vezes você pode entrar em contato com a empresa para a elaboração, por exemplo, de uma sondagem SPT e eles vão lhe pedir qual a profundidade desse ensaio. Então você já tem que ter essa resposta para dar para essa empresa que será contratada para fazer essa sondagem de simples reconhecimento do solo. Então eu elaborei aqui um exemplo bem simples para que fique mais fácil a compreensão, mas inicialmente vamos abrir aqui a norma referente a esse procedimento é a norma 8036, que diz o seguinte: aqui no item 4.1.2, profundidade das sondagens, nesse subitem aqui, as sondagens devem ser levadas até a profundidade de onde o solo não seja mais significativamente solicitado pelas cargas estruturais, fixando-se como critério aquela profundidade onde o acréscimo de pressão do solo, devido às cargas estruturais aplicadas, for menor do que 10% da pressão geostática efetiva. Esse valor aqui de 10% corresponde justamente ao bulbo de tensões, calculado até a profundidade em que corresponde a apenas 10% da carga aplicada no solo, ou seja, a partir de 10%, ou seja, inferior a 10%, já é desconsiderado as cargas aplicadas na fundação. Então é justamente isso que vai ser levado em consideração também para a determinação da profundidade dessa sondagem. Tá? Aqui na norma nós temos alguns parâmetros que devem ser calculados para se encontrar a profundidade da sondagem. Aqui nós temos uma nota, então vamos fazendo o exemplo que fica mais fácil a explicação. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma edificação que está construída em um terreno de 8 metros de frente por 20 de fundo. O primeiro dado que nós temos que ter em relação à área da projeção, ou seja, qual vai ser a área. Essa área aqui em azul corresponde à área construída e essa área em amarelo corresponde à área do terreno que não está construída. O primeiro dado que nós precisamos é a área da projeção, que vamos supor que seja 120 metros quadrados. Aqui na norma nós precisamos de algumas informações. O Q corresponde à pressão média sobre o terreno, que é o peso específico o peso do edifício dividido pela área da planta. O γ é o peso específico médio do solo. O M1 corresponde a 0,1, que é os 10% falado anteriormente. O B, a menor dimensão do retângulo circunscrito à planta da edificação. O L, a maior dimensão do retângulo circunscrito à planta da edificação. E o D, a profundidade da sondagem, que é isso que nós queremos encontrar. Ou seja, a edificação está aqui construída em azul. Então, um retângulo circunscrito seria esse, ou seja, que está cobrindo toda essa área da planta construída. Não necessariamente tem que ser a área do terreno. O terreno poderia ser um pouco maior, certo? Mas o retângulo circunscrito corresponde à área toda construída e um círculo que esteja no exterior dessa área construída. Então vamos lá. O L corresponde ao maior lado desse retângulo circunscrito. O B corresponde ao menor lado, que seria 8 metros. O γ é o peso específico médio do solo. Vamos considerar aqui um exemplo 1.600. O M corresponde a 0,1, que é justamente esses 10% considerado do bulbo de tensões. O D é a profundidade que nós queremos encontrar. E o Q? O Q corresponde à pressão média sobre o terreno, peso específico dividido pela área da planta. Ou seja, o Q corresponde a todo o peso da edificação dividido pela área da planta em azul. Vamos considerar para esse exemplo que em uma edificação residencial tem um peso médio de estrutura, de carga acidental, de peso próprio, de 950 kg por metro quadrado. Tá? Então, para a gente calcular o peso total da edificação, nós teremos que fazer o seguinte. Nós temos que 950 quilos multiplicado pela área, ou seja,
Essa aqui é a área de uma edificação térrea, porém, para esse exemplo, vai ser uma edificação duplex. Então, nós temos 950 vezes a área da projeção, considerando que o segundo pavimento tem a mesma área, multiplicamos por 2. Ou seja, isso é o peso total da edificação, 228 toneladas. Porém, nós temos que dividir pela área da projeção, que é 120, certo? Então, o que é justamente isso? O peso total da edificação dividido pela área da projeção. Agora nós precisamos dessa informação para que a gente possa encontrar a profundidade, consequentemente. O L sobre B. O L sobre B corresponde a o maior lado dividido pelo menor lado, dá 2,5. E outro índice que nós devemos encontrar é esse aqui, que é o Q dividido por gama MB, que é o Q dividido por o gama, peso do solo, vezes o M, corresponde aos 10%, vezes o B. Pronto. Esse aqui é o outro parâmetro que nós temos para encontrar a profundidade. Então, nós temos que o L sobre B é 2,5, ou seja, se encontra bem aqui. E esse outro aqui, um valor de 1,5 aproximadamente. Então, nós vemos nessa tabela aqui da norma NBR 8036, nós temos que o L sobre B é 2,5 e esse valor aqui corresponde a 1,5 aproximadamente. Então, nós temos que vai ser aproximadamente aqui, né? Encontrando as duas informações, nós podemos descer aqui para o gráfico. Encontramos um valor aproximado entre 0,5 e 1. Vamos considerar que o D sobre B é 0,8. Então, nós vemos aqui, colocamos 0,8. Nós já podemos encontrar a profundidade que deve ser realizada a sondagem, que é simplesmente você multiplicar esse 0,8 vezes o B. Então, nós temos que a profundidade a ser realizada dessa sondagem geotécnica, né, é a profundidade de 6,4 metros. Tá? Caso surja alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários